eu sou bolsista do projeto Ciência Política nas Escolas, e nesse vídeo, junto com o meu colega de projeto Lucas, será discutido um pouco sobre democracia e autoritarismo. Certos assuntos políticos se inserem no nosso dia a dia, além da nossa capacidade de ignorá-los. E a democracia é um desses. Nós vemos um conceito tão constante, tão presente dentro da palavra democracia, que nem sempre se entende perfeitamente exatamente o que isso quer dizer. É claro que não é tão fácil assim você definir exatamente o que é a democracia. Mas, por sorte, temos alguns estudos que conseguem trazer novas lentes sobre o assunto. Então, com isso em mente, o que exatamente é a democracia? Bom, isso vai depender do estudo que você se escolhe para analisar a democracia. Mas na teoria clássica aristotélica, com base em Aristóteles, um importantíssimo pensador quanto ao estudo democrático, seria basicamente um governo do povo para o povo, ou um governo do povo. Dá para entender isso melhor quando você compreende a própria palavra democracia. Democracia vem do demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, poder do povo. Existem teorias mais modernas sobre a democracia que tornam o estudo um pouco mais compreensivo. Um grande estudioso do assunto, Robert Alan Dow, é um cientista político norte-americano. Ele elaborou uma série de critérios ou regras que podem ser utilizados para analisar um regime como democrático ou não. Ou melhor dizendo, mais democrático ou menos democrático. Por que se diz mais democrático e menos democrático e não antidemocrático e democrático? Bom, porque nessa análise histórica que Robert Dow fez de diversos regimes democráticos e não democráticos ao longo da história, ele percebeu que é muito difícil você encontrar um regime democrático que seja perfeitamente enquadrado em todos os critérios que ele estabeleceu. Você vê um ideal de tentar ao máximo alcançar esses ideais. Mas existem diversas dificuldades que às vezes tornam complicado você conseguir que todos esses critérios se tornem realidade. Mas desde que não haja um ataque direto a eles, ou que se veja que esse regime está tentando ao seu máximo chegar a esse ponto, se discute mais democracia ou menos democracia, não autoritarismo. Ao longo do vídeo, o Luca, que vai falar um pouco mais sobre autoritarismo, vai deixar isso um pouco mais claro quanto onde essa linha fica. Para isso, nós temos que entender o que são alguns desses critérios que Robert Dow colocou. Bom, alguns desses critérios são a igualdade de voto, ou seja, a ideia de que tem um cidadão e um voto, e não tem diferença entre o peso dos votos. Não vai ter nenhum cidadão que vai ter um voto que vale mais do que o outro. O seu voto vai valer um, de outro cara vai valer um, ou então um vai valer dois e o outro vai valer dois. Se você é dado privilégio no seu voto porque você é um nobre, ou porque você tem muito dinheiro, ou porque você é membro da casta política, você já está fazendo uma infração a isso, porque você permite que essa pequena parcela de pessoas privilegiadas quanto ao seu voto consigam controlar melhor esse governo. Tendo isso em mente, o próximo passo seria eleições livres, justas e periódicas, ou seja, você tem que ter a chance de que esse governo vai mudar, você tem que ter eleições que permitem que o povo escolha exatamente com quem eles queiram lidar, que eles saibam que o voto deles está indo em direção a essa pessoa que eles querem eleger, ou no mínimo vá para pessoas que ele quer que façam uma diferença. Outro importante é a liberdade de expressão, porque vai haver oposição e você tem que garantir que essa oposição seja ouvida tanto quanto a não oposição, porque não é porque eles estão contrariando certos ideais que eles necessariamente são ruins. Bom, vai depender, mas na maior parte do caso você tem que garantir que esses lados conflitantes são ouvidos, até para que a população tenha a opção de mudar um governo, não obstante de quanto. E também tem que ter uma cidadania universal. O que é cidadania universal? A cidadania universal é nada mais nada menos do que o tão falado sufrágio universal. É o fato de que todo cidadão de uma democracia é capaz de votar. Todo cidadão adulto, é claro. Como eu disse antes, o estudo de Dow, que fala sobre esses critérios democráticos, traz adiante essa ideia de que você, ao invés de discutir entre regime autoritário e regime democrático, seja mais proveitoso você falar sobre regime mais democrático ou regime menos democrático dentro do limite do possível. Mas existe uma linha para você fazer essa diferenciação. E para isso você deve entender a democracia, a base da palavra é o que o conceito é, apesar de toda democracia é um governo que está ali representando o povo, fazendo a vontade do povo.
Quando eu posso parar de falar que um lugar é menos democrático e quando eu começo a olhar para um lugar e falar, esse lugar é autoritário, não menos democrático. Para isso, precisa entender o que é autoritarismo. Olá, gente, meu nome é Lucas. Vou falar agora um pouco sobre autoritarismo. Existem até 3 diferentes formas de apresentar o conceito de autoritarismo, segundo o Dicionário da Política, obra do importante filósofo político italiano Norberto Bobbio. Essas 3 formas são a estrutura dos sistemas políticos, o sentido psicológico dado à noção de poder e as ideologias políticas autoritárias. No primeiro, os regimes autoritários são conhecidos por cercearem as falas de outras fontes, seja de oposição, seja de outras formas de representação, e dessa maneira elas concentram o poder na figura de uma só pessoa. O sentido psicológico, por sua vez, emprega a pessoa autoritária comportamentos de hierarquia, obediência ou necessidade de ser obedecido e autoridade. Por fim, as ideologias autoritárias, elas empregam esse cerceamento também de forma mais ou menos decisiva nos seus regimes, e definindo quem deve ser obedecido e quem deve obedecer. A oposição entre esses dois, entre democracia e autoritarismo, está na direção onde é transmitida a autoridade e o grau de autonomia dos diversos atores políticos, sejam eles partidos políticos de oposição, movimentos sociais, sindicatos, outras formas de representação, etc. No regime autoritário, a imprensa é cerceada, a arte e a cultura são silenciadas à medida que o governo considera aquilo como apto ou não a ser visto pela população, a oposição é perseguida e críticas em geral não são bem-vindas nesses governos. E dentro dessa categoria geral do conceito de autoritarismo, há ainda a compressão de subgrupos, como a autocracia, o despotismo, as ditaduras militares e o conceito macro do totalitarismo. Passando pelo conceito de autocracia, fica fácil de entender o de despotismo. O despotismo também é uma forma de governo onde o poder é concentrado. Acontece que esse poder pode se concentrar na figura de um indivíduo só, que é uma autocracia, ou na mão de um grupo, que se torna uma oligarquia. É importante dizer que o despotismo, por sua vez, ele não configura exatamente uma justificativa para sua existência, senão a incapacidade de uma população de se autogovernar e de se autogerir, porque eles seriam inferiores, segundo, por exemplo, Aristóteles. É uma noção ligada à natureza dos súditos. Por fim, já que eu já comentei sobre os outros 3 temas, eu vou falar sobre o último que trataremos aqui no vídeo, que é o totalitarismo. Os regimes totalitários eles começaram a ser chamados assim a partir do século XX para descrever regimes autoritários que eles não se resumiam somente ao controle do Estado, mas também conseguiam embrenhar no tecido social e mudar completamente a visão de mundo e o comportamento da população de uma nação como um todo. E esse discurso autoritário que está presente nesses regimes, ele é tão forte que ele não prevê crítica e ele não prevê questionamento. E qualquer forma de crítica ou questionamento é tratada com repressão. E ele consegue aglutinar todos os aspectos possíveis da sociedade para aglutinar e estabelecer essa ideologia. Seja o esporte, a literatura, o cinema, a arte, a propaganda, a mídia e a imprensa. Ele consegue unir isso tudo em prol da propagação desse discurso autoritário, dessa ideologia. Todos esses regimes autoritários, eles conseguem se sustentar no apoio incondicional das pessoas através de um partido único, sob uma ótica de encarnação do próprio Estado nesse partido e na figura de um líder, que ele vai ser considerado como um salvador, que vai resolver todos os problemas de uma nação. Então tem toda a questão do medo, toda a questão de uma resposta, toda uma questão de uma repressão em cima de críticas a esse líder, a essa ideologia, e uma forma única de pensar de toda uma população. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no Ciência Política nas Escolas.